Olá, sejam todos bem-vindos nessa manhã ensolarada, linda, do dia 25 de agosto, na terceira aula do terceiro ano do ensino médio. E hoje, ainda falando, né, trabalhando com a habilidade dos vários conceitos de liberdade, ou melhor, trabalhando com o conceito da liberdade, as várias nuances de como ver isso no nosso dia a dia, né? Como ver a liberdade. Aí nós estamos vendo 3 linhas filosóficas. Vimos o determinismo, vimos o libertarismo e hoje veremos a dialética. Então escrevam lá no chat o nome de vocês e nós já vamos começar, tá? Bom dia. E que esse dia seja para nós um dos melhores da nossa vida, né? Vamos tirar isso aqui, não quer sair. Bom, vamos lá. Isso aí não tem jeito. Vamos lá. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente já começar, tá bom? Tá. Vamos lá? Todos estão vendo aí, gente? Tô vendo. Tá, deixa eu só... Parece que tem alguém querendo entrar aí. Deixa eu permitir, ao Raoni. Bom dia, Raoni, seja bem-vindo. Coloque lá para nós o seu nome, lá no chat. E a Pro já está começando aqui, tá? Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Então, gente, lembrando que o símbolo da filosofia é a coruja, porque ela vê melhor, né? Ela tem uma visão melhor da sua realidade, até mesmo da sua presa, né? Porque ela vira o seu pescoço a 180 graus e também ela tem uma visão noturna muito eficaz. Então, ela consegue ver mais do que os outros animais. Então, nesse sentido, quando a gente tem o símbolo da coruja, isso significa o símbolo da sabedoria, né? É aquele que sempre busca saber mais daquilo que ele já sabe, né? Ele não se contenta com o pouco, né? Ele sempre busca a mais, porque ele consegue ver a mais. Como ele faz o exercício, né, de estar sempre buscando mais, então para ele é mais fácil do que para as outras pessoas. Então, essa pessoa que é o sábio ou filósofo, né, que busca sempre o conhecimento, ele já é como se ele estivesse já treinado para isso. Então, quando ele olha, ele já vê coisas que as outras pessoas não veem. Por isso que o sábio, o filósofo, ele é visto dessa forma, né, com esse símbolo da coruja. Lembrando, né, e sempre catequeticamente, lembrando para vocês se descobrirem como auditivos, sinestésicos e visuais, né? Com qual dessas 3 características são mais, vocês percebem mais em você, explorar isso para vocês poderem aprender cada vez mais. Bom, a habilidade é distinguir diferentes concepções de liberdade. Hoje é a última aula dessa pauta do nosso terceiro bimestre, porque hoje nós vamos ver a dialética, né? Mas, para a gente ver a dialética, a gente tem que entender os outros 2. Então, nós vamos fazer tipo uma revisãozinha, né? Vocês se lembram do que vimos até agora? Determinismo, libertarismo e hoje dialética, né? Determinismo. Nós não temos liberdade. Quem decide é algo externo. O que podemos fazer é decidir o que fazer com o ocorrido, né? Então, quer dizer, por exemplo, né, na aula do CMSP, quando a professora falou da tragédia de Édipo, né? Onde, diante do que aconteceu, por mais que tentasse mudar o destino, isso não foi mudado, e a única coisa que ele pôde fazer é furar os olhos para não ver a situação, onde ele matou o pai e casou com a mãe. Porque ele quis? Não, porque era o destino. Segundo a tragédia grega é assim, né? Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, mas os deuses é que comandavam a vida deles. Eles eram como se fossem bonecos nas mãos dos deuses. Tudo era vontade dos deuses. Então, eles não tinham liberdade. Então, a tragédia grega, é claro, que espelharia o que eles acreditavam,
né? Então, o determinismo vem nesse sentido. O determinismo também estão nas nossas frases do dia a dia, do senso comum, como a gente diz, diante de uma tragédia, a gente diz, foi a vontade de Deus, né? É porque chegou a hora deles, é porque era o destino, é porque Deus quis assim, e por aí vai. Essas frases são todas deterministas. Então, quando a gente a gente repete uma frase do senso comum, né? A gente precisa perceber nela, com relação à liberdade, algumas nuances que a gente tem aí, né? Então, essa é a linha determinista, que foi como aquela música, né? Que eu passei para vocês, o Cacho de Uva, né? Da menina que a mãe perguntou a um vidente, né? E o vidente disse que ela morreria antes da adolescência. Então, a mãe tentou segurar o máximo possível, prendeu ela no quarto, colocou uma casa de vidro, era super rica, mas mesmo assim ela quis um cacho de uva da parreira, e quando pegou esse cacho de uva, ela foi mordida por uma cobra e morreu. Então, quer dizer, aconteceu o que teria que acontecer. Essas coisas acontecem, né? Então, como lidar com isso, né? Então, que liberdade é essa que eu tenho? Bom, mas não é só essa linha que existe, né? Porque não é só a experiência determinista que nós temos na nossa vida, não é só a experiência determinista que nós temos na nossa vida, porque não existem só forças externas, existem forças internas também. E aí, vindo dessa questão da força interna, a gente tem o libertarismo. O libertarismo começou lá com Aristóteles, como a gente viu na aula passada, né? E ela diz aí que o sujeito tem sempre liberdade, né? O sujeito sempre decide, mesmo que seja involuntariamente, né? Como a gente viu lá com Aristóteles, que tinha as decisões voluntárias e involuntárias, né? E mesmo assim, a gente tem aí, né, a decisão feita pelo sujeito. Então, no final, o sujeito sempre decide, porque ele pode decidir uma coisa que não seria natural, por exemplo, né? Num barco, né, como a gente viu também, né, eu dei o exemplo para vocês do Titanic, né, ia afundar de qualquer jeito, mas eu poderia, por exemplo, decidir ficar aí pendurada até que eu não conseguisse mais, ou simplesmente poderia aceitar e já me afogar logo de cara. Isso é uma decisão do sujeito diante daquela situação. Então, nesse sentido, o sujeito sempre decide. Então, tem involuntário e involuntário, como a gente fez o exercício na aula passada. Bom, se um diz que a decisão vem sempre de fora, não tem como eu decidir nada, né? Apenas decidir o que eu fazer com a situação, ou eu decido sempre. Como que é essa questão da liberdade, né? Será que existe outra saída? E aí vamos para lembrar, né, que a liberdade, não sei se como é fazer o que quiser, e a liberdade também, na tradição cristã, é o livre-arbítrio. Então, quer dizer, também aí, para a liberdade, a gente tem essas questões. Hoje a gente vai ver a dialética, que é outra linha filosófica, que a gente pode seguir na hora de pensar a liberdade. Bom, essa é uma imagem. Uma imagem, eu sei, bem legal para a gente pensar a dialética, né? Então, eu queria compartilhar com vocês aí, eu vou parar aqui, vou lá junto com vocês aí, né? Vocês estão vendo, vocês viram lá o slide, certo? Vocês estão vendo o slide direitinho? Sim, prof. Então, agora eu queria dizer para vocês, para mim saber o que é dialética, olhando esse slide aqui, eu queria que vocês falassem e também colocassem no chat para mim, né? Analisando essa imagem. Essa imagem eu tirei da internet, eu achei bem legal, bem interessante, né, que fala para nós do que é dialética. Claro que aqui não tem todas as características da dialética, a gente vai ver que tem vários autores que falou dessa questão, mas dá para a gente ter uma pista do que é dialética. Olhando para essa imagem, pensando na liberdade, o que seria a dialética para vocês? O que vocês acham? Não. Oi? Dizer. Wellington?
Fala mais alto, não ouvi. Não sei dizer, professora. Não sabe dizer? Olha bem. A imagem. Professora, Ah, eu acho que seria um caminho entre as ideias? muito bem, um caminho entre as ideias. Quais ideias, Larissa? Bom, pode ser a oposição ou a contradição. Isso. Agora, quais as duas linhas que a gente viu? Aí eu não sei se eu já consigo responder, prof. Quais as duas linhas que a gente... Libertarismo, Oi? libertarismo e o. E o? Calma. Minha Calma. memória tá ruim. É socialismo? Não, meu amor. Começa com Vixe, D. Maria. D. Ter. Diversidade. Determinismo, prof. Isso Isso mesmo. aí, ó, Então, quer sabia. dizer, Prof, desculpa, porque minha memória tá ruim mesmo. não, gente, aqui de manhã é assim mesmo, né? Até que a consciência tome consciência de que você acordou, demora um pouquinho, mas é normal, tá? Então, aí, vocês viram que é duas pessoas fazendo um acordo, uma tem uma parte, a outra tem outra parte. Percebem aí que é um quebra-cabeça? Então, um tem uma parte, outro tem uma parte, e os dois chegam num acordo. Percebe? Então, um é libertarista, o outro determinista. E aí os dois se encaixam formando uma outra coisa, que não é nem determinista e nem libertarista. Então, na verdade, nem o sujeito escolhe o tempo todo e nem o externo escolhe o tempo todo. Então, existe uma saída. Quando nós analisamos a nossa vida, nós percebemos que existem essas duas nuances na vida. Existem forças externas que nos fazem decidir, e existem forças internas que nos fazem decidir também. E existe a nossa capacidade racional de analisar tudo isso. Então, quer dizer, não dá para a gente ser radical sendo determinista e não dá para a gente ser radical sendo libertarista. Deu para entender o que essa imagem tem a ver com as linhas segundo a liberdade? Deu para entender? Deu sim, Deu. prof. Então, se eu colocar essa imagem no roteiro, vocês vão saber fazer, né? Sim, sim. Ah, então tá bom. Então vamos lá, continuando então. Bom, então dialética, agora a gente vai ver dialética, porque é uma linha filosófica, tá? E essa linha filosófica, ela foi explanada, ela foi pesquisada por vários filósofos, tá? A dialética, como sempre, né, a maioria das palavras, principalmente filosóficas, são gregas, né? Então, dialética é uma palavra também de origem grega, dialetike, e significa arte do diálogo, né? Então, sempre, quando você fala em dialética, você fala de duas coisas, né, conversando aí, né? Na realidade, são duas pessoas conversando, como Sócrates conversava com seus interlocutores, por exemplo, né? Então, é a arte de debater, né? Normalmente, tem sempre alguém afirmando e alguém que vai contra essa afirmação, né? Para criar aí um embate, né? Então, eu acho que é verde, não, eu acho que é azul. Tem uma cor, né? Falando nisso, eu me lembrei que existe uma cor nos lápis de cor algumas pessoas olhando para aquela cor falam que é verde, os outros olhando diz que é azul. Então, qual dos dois está certo, né? Então, é esse embate, né? E a gente chega sempre a uma conclusão, né? Ou, né, como a gente viu no segundo ano da bioética, às vezes não chega a uma conclusão, mas depende do que a pessoa está vivendo. Mas é um embate, né? E um embate dentro do libertarismo e do determinismo e que cria aí a dialética, né? E dessa dialética você pode decidir usando tanto um quanto o outro. Quer dizer, comparando essas duas linhas. Bom, genericamente, é uma oposição, como a Larissa disse, né? Conflito originado pela contradição entre princípios teóricos. Se eu parto, o que é um princípio teórico? É aquilo que eu acredito, né? Aquilo que eu estudei e cheguei a essa conclusão. Quando eu chego nessa conclusão, eu chego numa premissa, num princípio, eu parto sempre daquilo. Então, se eu sou determinista, eu pesquisei e acredito no determinismo. Então, eu sempre vou partir da ideia de que o homem não decide, sempre quem decide é algo externo a nós. Ou eu estudei e chego à conclusão de que é libertarista. Eu sempre decido, dependendo da situação.
Só que existem aqueles que dizem que existe uma linha mais equilibrada, onde eu levo em consideração essas duas coisas, que é a dialética, né? Platão, por exemplo, como eu usava muito, né, nas suas teorias, usava muito Sócrates, né, porque Sócrates nada escreveu, né, quem escreve são dois de seus discípulos, né, um deles é o Platão, que é o mais famoso, que a gente estuda até hoje, e do qual herdamos a dialética moderna, que nós usamos até hoje, né, debate entre os interlocutores, ele usava, então Sócrates sempre conversando com alguém, né, então ele usava isso na sua filosofia, então ele usava esse embate, né, para chegar a uma verdade que eles acreditavam lá dentro daquele embate. Sócrates criou dentro da dialética, ele cria um método, que é a ironia e a maiêutica. Primeiro ele diz não saber, para que o interlocutor, que é a ironia, né, o interlocutor se sinta à vontade, fale tudo o que ele sabe sobre o assunto. Aí Sócrates vai debatendo com ele, né, sempre naquela posição de que ele está aprendendo ao ouvir o interlocutor, e chega uma hora que o interlocutor não sabe mais o que dizer. Né? Aí Sócrates diz, bom, então quer dizer que não dá, então você não sabia tudo que você achava que sabia? Aí o interlocutor diz, olha, realmente você tem razão, eu não sabia. E aí começa a segunda parte, que é a maiêutica, então vamos construir juntos aí o que realmente é isso que você achava que sabia. É como se a pessoa fosse analisando suas próprias ideias, né, sobre aquilo que ela achava que conhecia, porque sempre existe algo novo a aprender, né, essa é a verdade. E isso nada mais é do que a dialética, né, você vai fazendo esse debate, né. Então, existe o mundo das aparências e existe o mundo verdadeiro, as ideias verdadeiras, você pode ir descobrindo através da racionalidade, da dialética. Então, ter liberdade, segundo Platão, é você ir se descobrindo, né? Você vai decidindo conforme você vai tendo conhecimento, né? Então, para Sócrates, se você perguntasse o que é liberdade, é você realmente ter a liberdade de buscar o que é a verdade, né? Então, essa liberdade de você sempre se aprimorar é a liberdade, né? Então, o sujeito, ele está sempre se aprimorando, né? Sempre buscando essa liberdade de buscar. Então, ele sempre busca saber o que é a liberdade, né? Quanto mais ele sabe, mais liberdade ele tem. Aristóteles é o raciocínio lógico, segundo Aristóteles. Então, Aristóteles ele vai mais fundo ainda, né? Platão diz que é no diálogo e que a nossa alma é inteligível, que a nossa alma sabe que é verdade, então ela está sempre buscando essa liberdade de busca. E Aristóteles já vai mais longe, ele vai assim, ele é empirista, né? Ele é mais pela experiência que nós temos de nós mesmos, né? E de tudo que está à nossa volta. Então, ele diz que a dialética é um raciocínio lógico, né? É aquela liberdade que nós temos de pensar. Então, nós podemos pensar sobre a liberdade, que, embora coerente esse um encadeamento interno, está fundamentado em ideias apenas prováveis, né? Então, nós não temos nunca certeza, mas pelo nosso raciocínio, nós acreditamos que temos certeza, até que a gente descubra outra coisa nova, né? Então, tem sempre a possibilidade de ser refutado, que é aquela visão científica, né, gente? Todo e qualquer cientista, ele nunca fecha a tese dele, ele sempre deixa aberta para refutação. Por quê? Porque a gente sempre pode descobrir coisas novas, né? O que nos leva a argumentos científicos, por exemplo. E aí nós temos Hegel e Marx. Hegel e Marx têm uma coisa a mais que Platão. Platão e Aristóteles não levaram em consideração a história humana, enquanto Hegel e Marx sim. Hegel foi o primeiro a introduzir mesmo a dialética na vida humana. Então ele fez uma análise histórica e disse que todo ser humano ele usa dialética na sua vida, em tudo. Tudo ele tem tese, antítese e síntese, sempre. Ele sempre vai fazer essa análise dos contraditórios. E em Marx, ele também usa historicamente isso para provar, né,
que sempre existe o explorador e o explorado, e que sempre existiu a luta de classes, segundo Marx. Mas isso é a dialética, o quê, gente? Materialista, a dialética acontecendo na realidade. Então, esses dois filósofos, eles são incríveis, porque eles levaram aquilo que Platão e Aristóteles disseram sobre a dialética, eles levaram para a vida humana. Então, você sai da teoria, você entra na prática. Então, nós, quando a gente levanta de manhã, a gente está sempre fazendo essa dinâmica, tese, antítese, síntese, tese, antítese e síntese. Um exemplo, nós acordamos, né? Nós levantamos e nós entramos em outro momento. Então, por exemplo, eu estava dormindo, é a tese. Eu acordei, é a antítese. E aí eu vivo, é a síntese. Né? Eu, em termos mais profissionais, por exemplo, eu era estudante, eu me formei, né? Eu era estudante, eu passei, eu me formei e agora eu sou tal coisa. Então, quer dizer, tese, antítese, síntese. A gente vai sempre se aprimorando conforme, como um cone, né? Você começa aqui pequenininho e você vai aumentando a relação entre as coisas. Percebe? Então, vamos aí, né? Hegel, né, como eu disse para vocês aqui, tese, que é a ideia inicial, que pode ser uma pergunta. Antítese, que é uma nova ideia, como uma resposta, e a junção dessas ideias, né? Aristóteles mesmo diz, né, que para você se movimentar, para você tornar algo diferente, é apenas uma questão de pontuação. Porque quando você afirma, não tem o que buscar, porque na verdade é um ponto final, acabou ali, né? Agora, se você colocar um ponto de interrogação, o sujeito que está dizendo aquela frase, ela precisa se mover para descobrir a resposta. Então, isso já é o primeiro movimento para você sair da zona de conforto, por exemplo. Então, Hegel, né, como todos os filósofos conhecem a história da filosofia, e a dialética estando já na história da filosofia, então ele cria essa tese, né? Tese, antítese e síntese, né? Então, a dialética hegeliana, segundo esse filósofo que é alemão da escola de Frankfurt, que foi Marx aprende a dialética com Hegel, né? Dialética é a lei que determina e estabelece a automanifestação da ideia absoluta. Que é isso? É a ideia, porque ele diz assim: o real é racional, o racional é real. Isso significa que tudo que passa na sua cabeça um dia pode se tornar realidade. Ah, isso é mágica, professora? Não, não é mágica. Se aconteceu dentro da sua mente, isso significa que é uma possibilidade. E se é uma possibilidade, pode sim acontecer na realidade. É só ter todas as condições necessárias para isso, que aquela ideia vai existir. Por isso que a gente faz projetos, não faríamos projetos. A gente não projetaria para o futuro, porque se essa ideia não vai acontecer, para que eu vou pensar? Então, nem penso, como diz Aristóteles, não perca o seu tempo e com ideias impossíveis, porque não vale a pena, né? E aí, para Hegel, a dialética é responsável pelo movimento em que uma ideia sai de si própria, né? Então, ela sai fazendo o quê? Ela volta para o sujeito como uma pergunta, tá? Passa a ser outra coisa, que é uma antítese. Então, é uma contradição. Então, você movimenta, né? A partir do momento que você pergunta, você movimenta aquilo. Então, ele passa a ser diferente daquilo do início, né? E depois regressa à sua identidade, se tornando mais concreta. Uma síntese. Né? Então, eu tenho uma afirmação. Dessa afirmação, eu torno uma pergunta, que vai se tornar uma antítese. Aí, ela se torna uma síntese, uma resposta. E essa resposta acaba substituindo a primeira tese. E aí ela acaba sendo tese novamente. E aí começa o círculo, gente. Porque nada nesse mundo é uma coisa que a verdade que era lá, né, quando a gente tinha, por exemplo, o começo das civilizações, as civilizações antigas, não é como é hoje. Né? Porque as coisas vão mudando, o mundo muda, a história muda. Eu vou colocar aqui de fundo, tá, gente? Bom,
Eu vou voltar aqui só para mim ver a carinha de vocês, né? E ver se entrou mais alguém. Bom dia, Lilian. Bom dia, Rafaela. Coloquem no chat o nome, por favor. Sejam bem-vindos aí, né? Eu queria saber se vocês continuam me ouvindo. Vocês podem falar para mim? Continuo sim. Tá, Continuou sim. sim. Tá, então eu coloquei o fone agora, tá? Eu queria saber do seguinte de vocês. Até agora, vocês conseguiram? Está sendo muito rápido? Ou vocês estão conseguindo entender o que é a dialética? Eu tô conseguindo entender. Quem tem alguma dúvida até agora? Que quer me perguntar alguma coisa? Para a gente ir adiante, porque depois nós vamos entrar em Marx também. Só para mim Pra saber mim tá como de é. boa. Tá de boa? Rafa, Kainan, Lilian, tranquilo? Lucas, Kainan, você ia Pode ir, falar? professor. Tranquilo? Então tá, vou voltar aqui, tá, gente? Bom, então vamos lá. Então, esse senhor, ele foi responsável por trazer aquilo que era ideia em Platão, aquilo que era um exercício de possibilidade em Aristóteles, foi trazido por Hegel como uma coisa que faz parte tão grande da vida humana que nós agimos dialeticamente. Olha a diferença, gente. Nós agimos dialeticamente. E aí Marx vendo isso, né, esse movimento parecia, era fascinante, né? A tese de Hegel é fascinante, né? Quer dizer, existe um ser racional, uma racionalidade que é muito maior do que nós, que move esse princípio, né? Tese, antítese e síntese. Então ele faz esse movimento. E quando nós fazemos esse movimento na nossa história, né, a gente entra no movimento racional, por isso que é uma coisa progressiva, né? A gente vai chegando à ideia primordial. Então, é como um cone, né? Você vai aumentando cada vez mais as possibilidades, porque são ideias, 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 vai aumentando. Como é isso que move a história, então, você vê que é uma racionalidade que move a história, né? E aí Marx, ele dá um passo maior que Hegel, né? Porque ele diz assim, que tá, tudo bem, nós vivemos dialeticamente. Mas como Hegel diz que é uma tese e uma antítese, então logo, aquilo que nós vemos na realidade, que sempre existiu, que é o explorado e o explorador, então quer dizer que na verdade, essa dialética é uma luta de classes, né? Então, Marx, que é esse aqui, que é o pai do socialismo, né? Que é aquele que fez o manifesto comunista, né? Que diz proletariado, univos, né? Que ele diz assim, trabalhadores, vocês estão sendo explorados, né? Quando vocês vão abrir os olhos? Abra os olhos e agora se unam, porque vocês são maiores em número. São vocês que trabalham, não é o dono dos meios de produção. Então, vocês podem se reunir, sim, e podem ser o dono de tudo e repartir entre si tudo, né? Que é a visão coletiva do socialismo, né? E quando ele faz esse manifesto, ele escreve o Capital, fala da mais-valia, mas o princípio é dialético. Então, ele diz que a dialética é a luta de classes, né? Então, você tem o proletariado, aí você tem o dono dos meios de produção e você tem essa classe, essas duas classes, né, que é a burguesia e o trabalhador, que é a burguesia, né, que é aquele que é o dono dos meios de produção e quem trabalha para essa burguesia, né? Então, quer dizer, essa luta sempre, é essa luta que faz com que exista as coisas, né? E vai depender de como agir essas duas classes é que você tem o resultado. Então, ele diz assim, ó, a dialética marxista, né, porque Marx escreve junto com Hegel, né, com Hegel não, com Engels, né, são todos alemães, tá? A dialética é um pensamento e a realidade em simultâneo. Então, simultaneamente, as duas coisas acontecem juntas, o pensamento e o movimento, tá? Não tem como você separar. Ou seja, a realidade é compreendida através de suas contradições. Então, eu só compreendo a realidade a partir do que eu vejo a sua contradição. Isso daí é uma visão de outro filósofo, né? Também do século XIX, que é esqueci o nome dele agora, né? Mas ele diz Fichte, ele chama Fichte, também é alemão,
E ele diz que nós só percebemos o que nós somos a partir do momento que a gente olha algo que não é. Então, por exemplo, eu estou do lado da mesa, eu só percebo que eu sou quem eu sou porque a mesa é diferente de mim. Então, através da contradição é que eu consigo perceber. Por exemplo, se na minha realidade existe somente trabalhadores, e eu não tenho contato nenhum com o dono dos meios de produção, nem como ele vive, nem sei, tá todo mundo é igual. Como que eu vou saber se eu sou explorado? Para mim, tá tudo ok. A partir do momento em que eu olho para um outro que tem muito mais do que eu começo a comparar comigo. E ao comparar comigo, eu percebo que eu estou sendo explorado. Percebe? Então, essa visão marxista diz que aquilo que existe, existe pela contradição, porque é a contradição que faz a gente se mover. Então, por exemplo, para a dialética marxista, o mundo só pode ser compreendido em um todo a partir do pensamento dialético. Isso é só fazendo essa contradição, né? Que considere as contradições existentes. Então, eu só vou perceber a realidade se eu perceber coisas diferentes ao meu redor. Então, é comparando essas coisas, é usando a tese, antítese, síntese, né, que é a tese, antítese, ou Myers em Marx, antítese, aquilo que me contradiz, é que eu vou conseguir ver a história do jeito que ela é de verdade, né? Porque se eu, como dono do meio de produção, eu só vejo a realidade da minha perspectiva, né? Então, isso não é a realidade real, né? Eu tenho que ver a minha contradição, porque senão, se eu não ver o proletariado como ser existente, então eu não estou vendo a realidade como a totalidade, estou vendo sob a minha perspectiva, né? Então, eu não consigo ver aquilo que é real, né? Marx e Engels mudaram o conceito de Hegel, introduziram um novo conceito, a dialética materialista. Então, em Hegel, o ser racional, né, que está acima de tudo, ele vai criando a realidade nesse movimento. Marx diz o seguinte: além dele criar a realidade, a gente pode viver isso materialmente. Eu posso criar a minha realidade a partir de como eu vejo e de como eu trabalho isso, né? Porque para Marx nós somos trabalho. O nosso ser maior, a nossa essência é o trabalho. Então, cada vez que eu transformo uma coisa em outra, eu me sinto feliz, eu sou contemplado com a felicidade. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu sou, que é transformar uma coisa em outra. E vamos combinar, gente, que quando a gente está fazendo alguma coisa, quer seja um estudo, um trabalho, uma comida, uma leitura, quando a gente acaba, a gente diz, ufa, né, terminei, né, esse alívio de ter terminado algo, ido até o fim, é o trabalho que ele nos chama atenção, né, então nós precisamos transformar com as nossas mãos, né, essa é criar, na verdade, né, a gente não cria do nada, mas nós criamos a partir de, então, a partir da minha realidade eu crio. E aí, sendo assim, por isso que é materialista, né? Então, ele sai ali daquela ideia real, né? Que parece meio que ilusória, né? Um ser racional, ele move a história, né? E aí, uma ideia pode se tornar realidade. Parece uma coisa muito abstrata. E Marx, não, ele diz, não, gente, isso a gente usa no dia a dia, quando a gente transforma uma coisa em outra. Quando a gente percebe que a gente está sendo explorado, por quê? Porque a gente comparou com o outro. Eu tenho isso e aquele outro tem mais do que eu. Por que ele tem mais do que eu? Se sou eu que trabalho. Percebe que é uma visão diferente, né? Então, como pensar a liberdade dialeticamente? Externo, interno e o resultado, né? Então, eu tenho externo, que é aquilo que acontece na minha realidade, e que eu não posso fugir, porque eu sou parte da consciência coletiva. Por exemplo, nesse momento, a consciência coletiva criou aí a pandemia. Ela existe, ela está aí. Né? Como que eu vou lidar com isso? Eu, sendo determinista, eu vou falar assim, ai, gente, todos vão pegar. Então eu vou me cuidar para não pegar, né? Mas não tem como eu não pegar. É uma visão determinista. E se eu pegar, na verdade, foi azar, foi destino, foi Deus.
Deus não me protegeu. Essa é uma visão determinista. Interno. Eu sei que existe a pandemia. Eu vou me cuidar para que eu não pegue Covid-19. Então, eu me cuido, faço todos os protocolos possíveis. Se acontecer algo e eu pegar, ou alguém na minha família pegar, significa que eu entrei inconscientemente em contato com alguém que teve o vírus. Né? Então, quer dizer, eu fui irresponsável naquele momento. Irresponsável não no sentido de, ai, meu Deus, por que eu fui? Não de culpa, mas no sentido de que talvez, se eu tivesse sido mais cuidadosa, eu não teria pegado. Então, quer dizer, isso é uma visão, o quê? Interna. Então, é libertarista. Então, o externo é determinista, interno é libertarista. E o resultado que seria a dialética. Né? Então, quer dizer, dialeticamente eu tenho essas duas coisas. Eu tenho a pandemia, que é externa. Eu tenho como eu vou ver a pandemia, como eu vou decidir ver isso, e aí eu tenho o resultado. Quando eu faço essa análise, eu estou entrando naquilo que eu chamo de linha dialética, tá? Vou parar a apresentação aqui, vou voltar aí para vocês. Agora já é 8h10, falta 5 minutinhos aí, né? Vou parar a apresentação. E eu quero saber se vocês entenderam. Essa foi a última aula sobre a liberdade, né? E essa semana já vai sair o segundo roteiro, que com certeza eu vou pedir para vocês de um, de outro, e vou pedir para vocês também sobre aquela imagem que a gente viu lá no início, né? Daquele quebra-cabeça, para vocês explicarem. E para vocês explicarem a dialética. Tu com certeza vai ter todas essas questões. Eu quero saber se vocês se acham preparados para responder isso. Levanta a mãozinha. Quem se acha preparado para responder isso? Lilian? Tainã? Muito bem. Então, fico muito feliz com isso. Essa aula vai ficar gravada lá no meu canal, tá? Então, quem precisar ver de novo, pode ver de novo, tá? Eu publico hoje ou amanhã ainda, tá bom? Então, tá, meus queridos, olha, eu vou já dispensar vocês, já se preparem para a próxima aula, que eu tenho aula no segundo ano agora, tá? Um grande beijo, um ótimo dia para vocês. Até mais. Até. Nossa. Deixa eu falar com você.